Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e pessoal, mais um vídeo aqui da série especial Sonhos Debaixo d'Água, Amantes do Aquarismo. E recapitulando então, pessoal, a gente já mostrou montagem do aquário, do móvel, do hardscape, corais artificiais, com a luminária. A gente já mostrou fazendo a hidráulica. E no vídeo de hoje a gente vai começar a montar de fato mesmo o aquário, né? Então a gente vai começar a colocar alguns equipamentos essenciais, como por exemplo bombas de recalque, bombas de circulação, vai colocar mídias, vai colocar... ração a gente vai ter já, mas não vai colocar obviamente, não tem peixe ainda, as bombinhas para UV, para quarentena, esse tipo de coisa. Vai ter um vídeo específico de quarentena também, tá, pessoal? E basicamente é isso. Então a gente vai começar essa montagem, vai começar a organizar essa elétrica, colocar controladores e tudo mais. E aí no próximo vídeo, então, pessoal, a gente vai mostrar a parte da água, vai encher o aquário, mostrar regulando o RO, porque como a gente não usou por muito tempo, a gente vai mostrar trocando os refis e tal, mostrar colocando a resina da Triton, inclusive, o sal da HW, a gente vai encher o aquário e vai começar de fato a ciclagem desse aquário. Alguns equipamentos não estão aqui, por exemplo, skimmer não está aqui, UV não está aqui. Tem algumas coisas que não estão aqui que a gente vai colocar num próximo vídeo depois para vocês verem, beleza? Então é isso. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar aí para a primeira ação, para a montagem do aquário. E na verdade vai sair 2 vídeos em sequência depois falando sobre esses produtos que a gente vai usar agora, então não vou me aprofundar muito, tá? O primeiro é mais simples, que é basicamente a gente vai utilizar uma iluminação interna do móvel. Então a gente vai colocar uma luminária própria, que na verdade é uma luminária bem versátil, que é a PowerTube da Oceantec, que ela pode ser usada em aquário para iluminar, ela pode ser usada para iluminar móvel, pode ser usada para iluminar lago, então ela é bem multifaceta. Então eu vou instalar aqui, no caso eu vou utilizar a PowerTube de 80 centímetros, a versão Blue, né, que é a versão que tem LED branco e azul, e eu vou colocar aqui e prender na parte de cima do móvel. Como é que eu vou fazer isso? Ela vem com ventosa, na ventosa vem um buraquinho no meio, então o que eu vou fazer basicamente é pegar um parafuso, prender a ventosa pelo meio, pelo parafuso, e encaixar a PowerTube como vocês estão vendo. E mostrando alguns testes, vocês estão vendo aí a diferença que fica realmente bem legal, né? Depois que a gente colocou a luminária e antes, você vê que dá uma iluminada bem legal para conseguir mexer no SUMP, enfim. O segundo, pessoal, é começar a colocar os produtos dentro do SUMP. E a gente vai colocar aqui as mídias para bactérias da Oceantec. Eu vou colocar 2 tipos de mídia. É muito importante, como a gente não tem uma rocha extremamente porosa, já que é uma rocha modelada artificialmente, e vai ter uma carga maior de orgânica de peixes, então aqui é muito importante que a gente tenha uma quantidade legal de mídias biológicas, skimmer e tal. O skimmer vai numa segunda etapa, mas a mídia é legal ter no começo já, porque a gente vai colonizar essas bactérias. Então eu vou utilizar os nanoblocks da Oceantec, 2 nanoblocks mesmo. Inclusive, se você quiser, você pode colocar o suportezinho deles, que fica bem legal, mas aqui eu vou deixar dessa maneira mesmo. E vou colocar também algumas nanorings também da Oceantec, de tipos diferentes. A bactéria, que é mais focada em colonização de bactérias, a High Energy e algumas outras são mais... O benefício é maior para água doce. Para água salgada não vai fazer tanta diferença, vai mais colonizar bactérias mesmo. Mas a gente vai colocar aqui, eu vou colocar nesse ponto onde eu tô colocando, é porque vai ter um fluxo de água mais forte e vai ter passado já pela filtragem mecânica e pelo skimmer, que é mais importante, para a água chegar mais limpa nas bactérias e demorar mais para que os poros dela fiquem entupidos. Depois a gente vai fazer manutenção, enfim, mas é basicamente isso. Então bora seguir aí para as próximas etapas da montagem. Bom, galera, vamos começar colocando areia, o substrato aqui no aquário, tá? Eu vou usar o Pure Sand da Reflower de 0,5 mm e vou usar também o Caledonia Live Sand, os dois da Reflower. Qual a diferença? A diferença é que esse daqui é seco e o outro é molhado com bactérias. Como a gente não vai encher agora, eu vou colocar só esse, que vai faltar substrato, obviamente, vai ficar bem ralinho aqui, mas quando a gente for encher no próximo vídeo, aí eu coloco o Live Sand, que aí a gente vai começar a colonizar de bactérias o aquário, tá, pessoal? Então, bora lá colocar o substrato. Lembrando, esse substrato eu coloco de 0,5 mm, eu prefiro de 0,5 a 1 mm, que ele não é nem fino demais para ficar voando, nem grosso demais para ficar depositando sujeira no fundo dele, tá? Então eu prefiro esse grão aí um pouco mais fino, tá? Esteticamente eu gosto também. Ele também é um grão bem como eu posso dizer, bem branquinho, né? Então bora lá.
Pessoal, agora que a gente colocou areia, a gente vai começar a colocar as bombas no aquário, tá? Começando pela bomba de recalque, a gente vai usar duas bombas da Hasbal de 4 ml por hora, que totaliza 8 ml por hora, tá? Eu já mostro para vocês como é que ficou e por que a gente colocou dessa determinada forma, tá? Além delas, eu vou estar colocando também, agora nesse exato momento não, mas depois eu vou estar colocando bombinhas simples da WFish, que é para UV, para quarentena, enfim, são bombinhas simples e complementares. E as bombas de circulação da WFish também. A gente vai colocar as bombas da WFish, pessoal, que são bombas de circulação. E a gente vai colocar duas de 8 ml por hora. Legal que ela é slim, então vai combinar bem com a estética do aquário. Bora lá então fazer um box desses produtos. E eu mostro colocando e explico um pouquinho melhor tecnicamente por que a gente fez de determinada forma. Bora lá. Bom, galera, a primeira etapa então concluída. Dando geral, a gente colocou as duas bombas de circulação lá em cima. Elas ficaram para o canto oposto, mais a circulação. Eu vou testar para ver se é o melhor ponto, tá? A circulação em aquário marinho, por mais que você tenha montado vários, você só vai ver na prática onde é o melhor ponto para cada bomba quando você encher de água e ligar tudo. E principalmente quando você tem corais, tem que esperar colocar os corais ainda para ver como é que vai ser a circulação. No caso aqui, como são corais artificiais, então vai ser mais a circulação geral mesmo, para ver se não vai depositar comida, vai ter um ponto morto, enfim. Então por enquanto eu coloquei desses dois lados, tá? Trouxe as duas controladoras para cá e beleza, ficou certinho, tá? Além disso, coloquei as bombas de recalque, coloquei a bombinha também de reposição de água doce, bombas de recalque da Hasbal, bomba de reposição de água doce, eu coloquei a da WFish de 1000 litros por hora, tá? Trouxe para cá a controladora da luminária, que estava lá dentro, no caso, né? A fonte está aqui por enquanto, mas depois vai entrar o aquarino. O aquarino, eu tenho um aquarino, a gente coloca vários projetos, é óbvio que no meu aquário eu tenho aquarino. Na verdade eu tenho esse aquário desde muito tempo, desde os primeiros aquários que eu montei no canal, tá? A questão é que eu mandei para manutenção, na verdade não tá com problema nenhum, é só para eles darem um check-up geral, porque já faz uns bons anos que eu tenho esse aquário, desde o primeiro e segundo lote deles, então eu mandei para lá, para ver se tá tudo certo, mas esse buraquinho que tá aqui é destinado para o aquarino, tá, pessoal? O que não entrou aqui ainda em relação a equipamentos, a gente colocou também o ozonizador lá, o Lacos da Oceantec, por enquanto não vai entrar, vai ficar só lá, depois a gente vai colocar ele para funcionar, não faz sentido colocar agora no começo do aquário, tá, pessoal? E o UV também um pouquinho mais para frente. O que não entrou ainda, que vai entrar, obviamente, é skimmer. No caso, já adianto para vocês, já vou colocar um Bubble Magus, tá? Um Bubble Magus A5 nesse aquário, que tá para chegar também.
E de equipamento, por enquanto, basicamente é isso, tá, pessoal? Já tinha colocado luminária do Paper LED, tá? Conjunto 2. E é isso então, tá tudo fixado. Vai melhorar bastante ainda a parte da organização elétrica, tá, pessoal? Vocês viram ainda, eu vou fazer alguns ajustes aqui ainda. E também lá no fundo, esses cabos que vocês viram aí vai sumir praticamente, tá? A gente vai colocar macarrão e tudo mais. Eu não coloquei ainda porque ainda vai entrar um skimmer e tudo mais. Quando eu colocar, encher de água aquária, aí eu faço esse ajuste. Então daqui 2 vídeos eu vou mostrar para vocês a organização da elétrica. Aqui ainda vai estar tudo bagunçado aqui atrás, né? Na casa de máquina, vamos assim dizer. Então eu vou organizar tudo certinho ainda, tá? Fiz mais um ajuste básico para a gente encher de água no próximo vídeo. E é isso aí. Tem que dar uma limpadinha ainda do que caiu do móvel e tal. Então beleza, pessoal. Agora vamos para a segunda etapa crucial, antes da gente começar a fazer água para encher o aquário, que é finalizar o restante da hidráulica, que é basicamente colocar o segundo lockline que faltava aqui em cima, que eu tirei até o joelho, a gente deixou sem colar o joelho, caso precise fazer uma manutenção, alguma coisa assim, e também colocar as mangueiras nas bombas de recalque, e aí a gente finaliza praticamente aí o que precisa para esse aquário. Aí eu explico mais esse finalzinho, explico um pouquinho melhor a hidráulica que a gente montou, que tem um pessoal que perguntou, com um pouquinho mais de detalhe a gente vai explicar, tá? Eu vou explicar no caso, né? E aí a gente parte para a próxima etapa, próximo vídeo, que é encher de água. Vamos lá então. Bom, galera, colocamos o lockline, falta um pouco de cola, acabou minha cola, eu vou colocar depois antes de encher a cola no lockline e também no joelho. O joelho a gente não vai colar porque se eu precisar fazer manutenção, eu preciso conseguir tirar ele. Então eu vou passar só um pouco de da rosca nele e vou dar uma prendidinha nele mesmo, só para ele dar uma prendida, porque depois que tiver a pressão da água, obviamente vai fazer uma pressão forte, se tiver solto pode acabar soltando o joelho. Então vamos lá, beleza, os 2 locklines ali, tá tudo certo, o outro já estava colado, beleza. Coloquei as 2 mangueiras nas bombas, então, pessoal, e conectei mangueiras, 2 subidas de 3/4, tá? Eu coloquei, em uma das bombas, eu cortei o pedacinho que seria o adaptador para a parte de meia polegada, e outro eu deixei só para vocês verem no vídeo. Se você tem uma mangueira de meia polegada e corta isso, significa que vai sair 3/4 ou 1 polegada, se você tem 3 adaptações, né? 1 polegada, 3/4 e meia polegada. Se você deixa essa pecinha, a pressão em si vai sair de meia e você perde um pouco de vazão. Então eu deixei isso para vocês verem a diferença. Depois eu vou cortar da outra também. Eu vou deixar as duas sem essa pecinha de meia polegada para ficar as 2 subidas, os 2 biquinhos da bomba de 3/4, tá? Então é basicamente isso. Também vou passar da rosca e vou prender melhor também a mangueira aí na parte dos espigões aqui de cima, tá? Então, recapitulando a hidráulica, pessoal, a gente está com um sistema de overflow. O que é overflow? Se você quiser saber com mais detalhes, assista a série Aquário Maranhão de A a Z, que é uma série completa de aquarismo, curso completo de aquarismo do básico até o avançado. Vou deixar o link do playlist aqui e também do vídeo que a gente fala mais sobre overflow, bota, etc. Esse é um sistema overflow, é uma caixa externa no aquário, basicamente isso. Dentro dele tem um sistema Hurby. O que é Hurby? É quando você tem 2 descidas. Normalmente uma descida e um ladrão. A descida principal, no caso, de 1 polegada. O ladrão de 3/4. O ladrão também é de 1 polegada, tá? A descida a gente vai direto para cá, assim como o ladrão também. A diferença é que na descida, qual que é a diferença dos dois? Na descida a gente tem o registro e no ladrão o cano vai ficar um pouquinho mais alto. Por quê? A gente vai fechar um pouquinho o registro, pouca coisa, só para a água subir até o nível do ladrão e sair um pouquinho, bem pouca coisa pelo ladrão também, pessoal. Por que a gente faz isso? Porque tem um aquário um pouco mais silencioso, tá? Se dá para deixar totalmente aberto, até dá. Mas a gente vai testar. Se não ficar barulhento, a gente pode deixar ele totalmente aberto. Senão a gente faz esse controle, afinal de contas, a gente está no apartamento aqui e não é bom ficar barulhento demais, né, pessoal? Então, os 2 descem por aqui, tá?
E é basicamente isso. Aí tem um fluxo contínuo do SUMP depois, que no próximo vídeo, com o aquário montado e tudo mais, eu mostro para vocês o fluxo acontecendo, tá? Mas basicamente isso. A diferença é, a gente tá com uma hidráulica colorida, essa hidráulica não tem ainda na internet disponível, tá? Eu vou ver se vocês curtirem a ideia dessa hidráulica colorida, eu vou comprar para poder vocês terem disponível no site Manso Aquarismo Store, vocês vão poder comprar por lá para quem quiser, tá? E essa válvula que a gente tem, esse registro é de gaveta. Qual que é a diferença? Ele é muito mais preciso do que um registro convencional, aquele registro esférico. Então, ele é questão de menos do que milímetros no nível de precisão. Então, a gente consegue ter muito mais precisão para fazer o ajuste da descida em relação a um registro comum. Mas ele é bem mais caro, né, pessoal? Um registro comum varia de 1 polegada, entre 25 a 70 reais, dependendo dos modelos e tal. A gente está falando de um registro aqui que pode custar quase 400 reais na mesma polegada. Então, mas é um investimento único para você ter muito mais precisão e segurança, né? Então eu particularmente curto esse tipo de investimento para ser uma coisa única. Às vezes você vai gastar muito mais do que isso num animal e não gasta, por exemplo, no que vai ser primordial aí para questão do seu aquário, tá? Basicamente isso, pessoal, e a gente deixou o ladrão aí transparente, porque o ladrão, a ideia é ficar gotejando por ele. E como a ideia é ver por ele, se a gente deixa ele mais alto para conseguir ver gotejando, pode respingar um pouco de água para fora do SUMP. Então a gente mergulhou ele completamente, colocou um cano de acrílico, e aí pelo cano de acrílico a gente consegue ver e mantém ele submerso também, totalmente submerso. Quando tiver com água reforçando, vocês vão saber melhor e vão entender melhor, beleza, pessoal? Bom, basicamente isso. A gente já está pronto para começar a encher o aquário aí e povoar ele. Então bora lá para as considerações finais e algumas dicas em relação a este aquário. Bom, pessoal, vocês estão acompanhando então essa série aí basicamente no passo a passo, né? A gente veio de fazer um vídeo só, a gente tá fazendo vários vídeos, tá? Mas vamos lá, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo específico, pessoal, a gente está montando um aquário marinho de corais artificiais com foco em peixes. Então o foco aqui vai ser muito mais em questão de nutrientes, tá? Amônio, nitrito, nitrato e fosfato, muito mais do que cálcio e magnésio. Se tiver medir cálcio e magnésio até vai, só que não vai ser o crucial nesse aquário, não vai impactar diretamente nos peixes, tá? É mais para ver se tem um equilíbrio aí entre os elementos básicos, tá? Mas a ideia é, com esses corais artificiais a gente vai manter as cores, mas ter um monte de peixe que come coral. Basicamente essa é a ideia desse projeto, tá? Se fosse só com os peixes, não ia ter tanta cor assim, então a gente consegue, com esses corais que são baseados em esqueletos de corais mortos, vale frisar, feito pelo Aqua Corais Artificiais, pelo Léo, tá? Eles são feitos a partir de corais reais, então eles são fisicamente muito parecidos com os corais reais. Principalmente para quem é mais leigo, bate olho, não percebe a diferença porque não tem conhecimento para identificar de maneira minuciosa, tá? Então vamos lá, para um aquário como esse é importante você ter um sistema de filtragem bem legal, principalmente nesse caso que essas rochas não são tão porosas quanto uma rocha natural, porque ela também é modelada, apesar de a gente ter o substrato aqui, né? Então é legal ter uma camada legal de substrato, pelo menos 3, 4 centímetros, tá? Não ser muito alto, mas não ser baixo demais. Ter um skimmer de alta eficiência, no caso a gente vai usar um modelo A5 da Bubble Magus para um aquário deste tamanho serve, então a gente colocaria um maior, tá? Tem um A8, enfim, ou até maiores. Ter um recalque legal, ou seja, uma vazão legal de bomba. A gente normalmente usa entre 15 a 20 vezes a litragem do aquário. O aquário assim, a gente fala sempre o display, tá, pessoal? Ele tem 1,40 por 40 por 40, que dá um total de 224 litros, tá? Se a gente pegar 224 litros e multiplicar por 15, a gente está falando de uma vazão de 3.400. Se a gente multiplicar por 20, pessoal, a gente está falando de 4.500 litros por hora. Então a gente está colocando até acima. Então talvez a gente tenha que diminuir um pouco até a potência das bombas na controladora, tá? Porque a gente está até um pouco acima do que normalmente a gente coloca. Então, legal. A gente está com uma vazão muito boa para um aquário desse tamanho. Então, como eu falei, se vocês tiverem a mais, se for uma bomba eletrônica, não tem problema que vocês podem baixar um pouquinho a vazão, se necessário, tá? Então, ter um recalque legal, ter a questão de um substrato, legal também ter um substrato bom, ter um skimmer também com uma vazão legal, pelo menos o dobro da litragem do aquário, porque a gente vai povoar com uma quantidade um pouco maior de peixes, então o skimmer tem que ajudar a remover os nutrientes desses peixes, tá? Então, se a gente está falando aí de um aquário de 225 litros, então a gente tem que pegar um skimmer de pelo menos em torno de 400, 500 litros, para um aquário de 400 a 500 litros, tá? Se puder pegar um pouquinho maior, não tem problema, melhor ainda, tá? Uma quantidade legal de mídias biológicas. Para um aquário normalmente de corais, normalmente não precisa tanto, até porque a gente usa rochas bem porosas. Como a gente está com rochas menos porosas, a gente vai colocar uma quantidade legal de mídias, por exemplo, as mídias da Oceantec, que tem aí uma
uma colonização bem legal de bactérias. Esses são alguns dos tópicos essenciais. É claro que tem a questão do sal, tem várias outras questões, mas esses são alguns dos pontos essenciais para um aquário Fishone, com foco em peixe e uma maior quantidade de peixes, beleza, galera? Bom, é isso então. Passei algumas recomendações para vocês. No próximo vídeo, como eu falei para vocês, a gente continua aí a saga desse aquário. A gente faz a água com RO, mostra trocando os cartuchos, inclusive, mostra fazendo a água e mostra batendo o sal também. Será que vai dar certo? Ansiosos? Bora ao próximo vídeo.